Exatamente. Ó, o tio Zezé tá mandando aqui boa noite, Ed Gui, e ao convidado especial Jorge Nicola, o qual eu pergunto, explica por favor o caso do Piton, Vasco e Corinthians. Obrigado, mandou o tio Zezé, que é corintiano, mas gosta muito do Vasco. O Corinthians e o Fernando Garcia, vamos lá, só para explicar. O Fernando Garcia é um empresário, dono da Elenco Esportes, uma relação muito próxima com o Corinthians. Ele chegou a ser conselheiro do Corinthians, o irmão do Fernando Garcia, o Paulo Garcia, cogitou em vários momentos a concorrer à presidência do Corinthians, então é alguém muito próximo. E o Fernando chegou a ter vários jogadores das categorias de base do Corinthians, entre eles o Piton. E o Corinthians deve muito ao Fernando Garcia, né? Então, quando foi feita a negociação do Corinthians com o Vasco em relação ao Piton, o Vasco pagaria ao Fernando Garcia. O Vasco, com a dificuldade por conta do aporte que não veio no momento certo da 777, acabou por retardar esse pagamento. O Fernando Garcia se incomodou porque a grana caberia ao Fernando Garcia, enfim. Mas, ao que parece, essa coisa está sendo resolvida. Hoje até muita gente publicou que o São Paulo recebeu a grana pelo Léo Pelé, muita gente publicando que já recebeu os 16 milhões de reais. Só para explicar direitinho, é o mesmo que deve acontecer em relação ao Piton. O Vasco fez o pagamento das parcelas devidas na temporada. Não existe mais compra à vista. Ninguém compra, exceto essa negociação do Flamengo com Nicolas de la Cruz, que aí é um pagamento à vista da multa rescisória. Todas as outras compras são parceladas em 2, 3, 4 anos. Estava citando agora há pouco o caso do Veríssimo, né? O Corinthians vai pagar o Veríssimo em 3 parcelas anuais, a primeira em dezembro de 24, a segunda em dezembro de 25, a terceira em dezembro de 26. E o Vasco também compra jogadores a prazo, com parcelas, né? E o que o São Paulo me contou, até posso contar, foi o presidente Júlio Casares, quem me falou agora à tarde, que o Vasco, de fato, fez a quitação das parcelas em atraso na temporada de 23, o restante ainda segue em aberto, mas não é dívida, né? São parcelas que ainda não venceram, mas por conta desse atraso, o pagamento de R$1 milhão de juros, né? Então é tipo da desinteligência, né? Você se programa para fazer um pagamento, não faz e acaba pagando, você gasta R$1 milhão à toa, de bobeira. Aliás, pedi pro pessoal, já tá quase 4 mil simultâneos, para deixar like aí, se inscrever no canal também. Na descrição tá o canal do Nicola também. O Nicola tá com 1.300.000 inscritos lá, mas vai lá também, gente. As melhores notícias do mercado no canal. Mas todo mundo é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Não, tem que ir lá porque é o melhor canal também de mercado. E se inscrevam aqui também. O que muita gente está falando aqui por exemplo, vamos lá, o Antônio mandou superchat falando, e o Fernando, tem algo? A gente fala, mais um jogador de mais de 36 anos, faz 37 agora em 2024, né? O cara com idade mais avançada, apesar de que é um grande jogador, o Fernando. Mas olhando o elenco do Vasco, me preocupa trazer o Fernando, a não ser que ele viesse com um preço muito baixo, de repente contrato por produtividade. Você gostaria do Fernando primeiro, Edmundo? Depois eu pergunto se tem alguma coisa para o Nicola. Eu acho que não cabe mais o contrato de produtividade no futebol. Eu não entendo dessa forma. Eu acho ou você é ou não é, sabe? Ou você entrega ou não entrega. O futebol está muito rápido, muito dinâmico, muito veloz, enfim. E outra coisa, não conheço, não tenho acompanhado o Fernando, mas quando o atleta sobra no Sevilha, né, dificilmente. Uma coisa é sobrar no Real Madrid, uma outra coisa é sobrar no Barcelona. Quando você sobra no Sevilha, é porque você já não está entregando mais aquilo que se espera de você. Como ele tem uma carreira longeva na Europa, o retorno natural é para o Brasil, e aí as especulações elas existem. E o agravante que eu acho, né? Quando mais o Vasco precisava dele, que foi na temporada passada, ele não quis vir, ele recusou a proposta feita pelo Vasco. Acho que agora não cabe, né? Principalmente porque o Vasco tem outros veteranos que estão entregando, né? Então, você ter mais um veterano que será uma interrogação, acho que não vale. Sim, mas essa é só a minha opinião, né? Sabe? Não é o Fernandinho que não quis ficar no City, né? Até porque são posições parecidas. O Fernandinho optou por voltar para o Brasil, optou por voltar para a casa dele, que era o Atlético Paranaense, e na temporada passada, esse ano eu acompanhei pouco, mas na temporada passada foi brilhante, embora esse ano tenha mantido uma regularidade.
Tem alguma coisa do Fernando, Nicola, e também muita gente está falando do Bruno Mendes ter sido oferecido para o Vasco. É um nome que aí sim me agrada, mas também é estrangeiro, né? Começar com o Fernando, 36 anos de idade. O cara tá fora do Brasil desde 2007. E aí, só uma observação rápida, isso que me fez esse alerta, que é absolutamente pertinente, foi o empresário do Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira, que fechou com o São Paulo. Ele falou, Nicola, perdão pelo balanço, ele falou, Nicola, jogadores que estão há muito tempo fora do Brasil e chegam com 36 anos de idade, têm uma condição física, em geral, melhor do que atletas com 36 anos de idade que fizeram a carreira no Brasil. E a explicação é lógica, esses caras no exterior, eles vão jogar entre 30 e 50 partidas. Tem atleta no Brasil que vai chegar a 70 partidas. E isso, ano a ano, gera um desgaste muito maior. O Fernando tem 13 dos 26 jogos do Sevilha na atual temporada. O fato de ele ter jogado... Claro, por favor. Posso fazer uma de advogado de pobre? Claro. Meu pai falava que advogado de pobre era intrujão. Embora lá o deslocamento seja menor, né? E que isso implica. Então, aqui com o deslocamento, claro que hoje... eu não sei todos os times, mas sei que o Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro estão voando com voo fretado. O Botafogo, acho que também. E aí você consegue ter um desgaste menor. Eu estou dizendo o seguinte, eles aqui vão sofrer um pouco mais do que sofreram na Europa. Desculpa ter te cortado. Né? Não, que isso, mas é exatamente isso. O Fernando, ele jogou no Porto de 2008 a 2014. Aí depois no City de 14 a 17, aí no Galatasaray 2 temporadas e está desde então no Sevilha. É um cara que por onde passou deu certo. Ele pediu recentemente aos dirigentes do Sevilha a rescisão do contrato de forma amigável. O diretor do Sevilha até admitiu que tudo está se encaminhando para essa rescisão. E que o único clube que fez proposta oficial ao Sevilha, até esse momento, ao Sevilha não, ao jogador, porque não tem negociação com o Sevilha, é o Cruzeiro. O Vasco analisou, estudou a possibilidade. Mandei mensagem para a pessoa que descartou o Gil, ela acabou de responder, eu mandei assim, ó, Fernando do Sevilha, tem alguma chance? A princípio, não está na nossa lista. Então, também está respondido a respeito do Fernando. Se ele conseguir a rescisão lá, é de fato porque está voltando ao Brasil, mas na teoria para fechar com o Cruzeiro. Não acho que o Vasco, se tivesse a intenção, daria esse mole, porque se está rescindindo lá, vai ser para ser anunciado muito em breve por aqui. Aliás, grande audiência, 4 mil simultâneos, inclusive tem um monte de canal do Vasco junto com a Vasco Connection, o Edu tá aqui, um abraço pro Edu, o Dieguinho, futebolaço também tá aqui, o Fernando queria vir sim, é verdade, o Sevilha que não liberou, ele tentou de tudo para vir, inclusive ele pousou com camisa ou bandeira do Vasco da Gama nesse ano, começo desse ano, mas acabou que o Sevilha não quis liberá-lo, isso é verdade, ó. Delírio Tecnologia, canal do melhor do mundo de 97, com convidado VIP, grande jornalista Jorge Nicola, parabéns. Live Premium essa. Boa noite para todos. Boa noite, Delira. Você falou do Bruno Mendes? Acho que não, né, Bruno Mendes? Não, esqueci, ainda bem que você me lembrou. O Wallace está perguntando aqui. O Corinthians gastou 22 milhões de reais para contratar o Bruno Mendes do futebol uruguaio. E alguém que no Corinthians nunca foi tratado com o moral que ele imaginava que merecia. Tanto que o Bruno foi emprestado ao Internacional, o torcedor colorado adorou o Bruno Mendes, ele acabou sendo repatriado no Corinthians. Nessa temporada até jogou bastante como lateral e como zagueiro. É um cara multifunções. Eu acho que depende muito da condição do negócio. Como ele chega de graça, se você não for pagar um salário muito alto, pode ser um jogador interessante. O Internacional e o Flamengo eram os clubes com os quais os representantes do Bruno Mendes conversavam há mais tempo, e esse nome do Bruno Mendes no Vasco surgiu mais recentemente. Vou dar um aperto aqui nessa pessoa com quem estou falando, para ver se tem alguma coisa de Bruno Mendes. Só uma curiosidade, se o Ed puder responder você também, Gui. Souza, vocês contratariam? Já respondemos aqui. Algumas vezes, já falamos algumas vezes disso, Souza, inclusive citou a gente na live. Cara, é o que eu falei, é parecido com o Fernando, cara, eu acho, na minha opinião, né? Depois o Ed fala. Eu acho que nesse sentido, o jogador da mesma posição e um pouco mais velho. Não, é pior que o Fernando. Primeiro, não é o jogador como o Fernando. E segundo, está jogando no mundo árabe. E terceiro, vem de uma lesão de joelho. Então, é um histórico ruim. Entre Souza e Fernando, eu ainda prefiro o Fernando.
Eu digo principalmente pelo fato da idade, né? Da idade, eles têm a mesma idade praticamente, a mesma posição. Então, eu acho que, não sei, eu também acho que escolheria pelo Fernando, mas não traria nenhum dos dois, na minha opinião, apesar de gostar do futebol de ambos. O Souza ele fez toda a recuperação no Vasco, né? E o torcedor do Vasco ficou muito sentido porque em outros momentos o Vasco tentou trazê-lo e não rolou, né? Porque o Souza acabou não vindo. E o que eu percebo nas minhas redes sociais, nas minhas postagens, outro dia eu falei com o Souza falou que a prioridade dele é o Vasco na série A ou na Série B. O Vasco acabou ficando e ele está trabalhando para ficar. Mas eu percebo que o torcedor do Vasco, na sua maioria, não quer o Souza, cara. O que eu percebo do torcedor do Vasco que há um ressentimento, há uma chateação de ele não ter voltado antes e agora quase que a maioria dos torcedores são contrários a essa negociação. Você olha o nome.